Estamos no fim da tarde de 3 de maio de 1999. A atmosfera sobre o centro dos Estados Unidos está extremamente carregada. Um ar quente e úmido vindo do Golfo do México, somado a correntes frias em altitude, criaram uma instabilidade abrupta. Esse dia seria marcado por uma das tempestades mais violentas da história. Terra ao extremo. Naquele dia, as condições meteorológicas nas grandes planícies dos Estados Unidos estavam extremas. Calor intenso, mais umidade significativa em níveis baixos, mais ar mais frio e seco em altitude. Isso favoreceu uma atmosfera altamente instável. Além disso, havia cisalhamento de vento, wind shear, ou seja, mudanças de direção e velocidade do vento com a altura, o que é um dos ingredientes cruciais para gerar supercélulas, tempestades giratórias intensas. Várias supercélulas começaram a se formar. Entre elas, a que daria origem ao tornado mais destrutivo da noite. Em termos de energia disponível, o índice de instabilidade estavam altíssimos, o que define uma atmosfera pronta para tempestades severas. O tornado tocou o solo às 6h23 da noite, no horário de verão, do centro dos Estados Unidos. O tornado se formou a cerca de 3,2 quilômetros ao sul-sudeste da cidade de Amber, Oklahoma, condado de Grady. Nos primeiros quilômetros de trajetória, intensificou-se rapidamente. Passou de um possível F2, F3 para F4 e então F5, quando alcançou a região de Bridge Creek, Oklahoma. O tornado percorreu cerca de 61 quilômetros, durou aproximadamente 1 hora e 25 minutos, desde o toque no solo até a dissipação. As cidades e áreas mais afetadas foram: 1. Bridge Creek, primeiro ponto onde atingiu intensidade F5 com destruição severa. 2. Áreas rurais próximas e zona de Newcastle, norte de Newcastle, Oklahoma. 3. Subúrbios ao sul de Oklahoma City. O tornado entrou na zona metropolitana da cidade. 4. Moore, Oklahoma, uma das áreas mais devastadas. 5. Del City, Oklahoma e Midwest City, quando o tornado já começava a enfraquecer, mas ainda causou muitos danos. A destruição foi enorme. Milhares de casas e residências destruídas, prédios comerciais e públicos atingidos. Vítimas fatais: 36 pessoas morreram diretamente por causa do tornado. Feridos, cerca de 583 pessoas ficaram feridas. Danos materiais: a destruição foi monumental. Milhares de casas destruídas ou seriamente danificadas. Prédios públicos, comércios, igrejas, apartamentos, tudo atingido. Estimativa de prejuízo: aproximadamente US$1 bilhão. Foi a primeira vez que um tornado F5 atingiu a área metropolitana de Oklahoma City. A destruição foi tal que, em muitos lugares, casas foram literalmente varridas até os alicerces. O solo ficou exposto onde antes havia habitação.
Em termos de velocidade do vento, precisamos de cuidado e clareza. Há números diferentes por causa da evolução dos métodos de medição e reanálises posteriores. Um radar móvel conhecido como Doppler on Wheels capturou ventos internos da nuvem do tornado a cerca de 32 metros acima do solo. Na medição original, detectou ventos de 484 km por hora. Posteriormente, com reanálise dos dados, esse valor foi revisado para 321 milhas, que equivale a aproximadamente 517 km por hora. Em muitos relatos populares e em traduções, aparece 512 km por hora. Provavelmente uma conversão aproximada dos dados antigos ou uma arredondagem. Essas velocidades foram medidas acima do solo, dentro da coluna do tornado. Não significa necessariamente que ventos de 517 km por hora atingiram o solo de forma uniforme. A escala oficial de classificação de tornados, a Fujita Scale, escala F, não é baseada diretamente em leituras de radar, mas sim em danos causados ao solo. Por que esse tornado foi tão marcante para a população e para a ciência? Primeiro, velocidade recorde. Os 517 km por hora registrados por radar fazem deste tornado o que mediu os ventos mais rápidos, já detectados em um tornado até hoje. Segundo, medição com radar móvel. O uso de DAL naquele dia e a reanálise posterior proporcionou dados únicos, ajudando a entender melhor a física interna de tornados, rotação, vórtices, níveis de vento, promovendo avanços em meteorologia severa. Terceiro, impacto urbano. Raramente um tornado tão violento atinge uma área metropolitana. Isso forçou revisões nas estratégias de alerta, construção, abrigos, políticas públicas de risco e preparação em zonas urbanas. O desastre de 1999 mudou para sempre como regiões como a de Oklahoma City encaram ameaças naturais. Terceiro, memória coletiva. O evento entrou para a história, não só por destruição e mortes, mas pelo fato de existir registro científico detalhado, fotos, vídeos, mapas e dados de radar. Isso o transforma em um marco de estudo e advertência. As medições de vento de 517 km por hora referem-se à altitude 30 ou 32 metros acima do solo, e não necessariamente a ventos mantidos ou homogêneos na superfície. A superfície pode ter experimentado ventos menores, ou o fluxo de vento pode ter sido muito irregular. A escala F, Fujita, não usa leituras de radar para classificar tornados. Ela se baseia nos danos observados ao solo. Por isso, mesmo com medição altíssima, o tornado é classificado como F5 e nunca como um teórico F6. A reanálise dos dados de radar, em 2021, levou à revisão de 301 milhas para 321 milhas, o que mostra como medições de choques extremos dependem de técnicas de interpretação e melhorias científicas. Isso significa que nossos picos recordes sempre carregam alguma incerteza. No fim daquela tarde de 3 de maio de 1999, a natureza mostrou sua face mais brutal e, ao mesmo tempo, ofereceu dados que até hoje informam cientistas, meteorologistas, engenheiros e autoridades. O tornado de Bridge Creek Moor não foi apenas um desastre, foi um alerta permanente. Por mais que nos preparemos, há forças da natureza além da nossa escala diária, mas com ciência e preparação, podemos reduzir perdas e salvar vidas. E por trás da destruição, há lições que continuam valendo até hoje. Se gostou, inscreva-se, curte e compartilha. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e me incentiva a trazer vídeos cada vez mais completos como este. Até a próxima!